Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia! Ô, glória, eu tô animado essa manhã. Aliás, eu tô animado sempre. Mais especial essa manhã. Até porque a gente acabou de receber uma boa notícia. Estamos avançando, meu irmão. Tudo está cooperando para o nosso bem. E nós vamos chegar no lugar onde Deus quer que nós cheguemos. Para esse bairro, para essa nação, amém? De repente você não notou, mas nosso casal pastoral não está aqui hoje. Eles estão em viagem, ministrando em Lorena, depois Guaratinguetá. Assim, nosso pastor tá chique, tá top. Compartilhando da unção que Deus confiou a ele e tocando em pessoas pelas cidades e pelos estados, amém? Ore por eles, sustentem eles em oração, meu irmão, porque quando ele está lá pregando a palavra, nós estamos com ele, porque nós fazemos parte do mesmo corpo, amém? Então, nesse mês a gente está falando sobre honra e fidelidade. Eita, coisa boa, eu amo esse tema. Honra e fidelidade. A gente começou o mês com a Juliane falando sobre honra como chave para destravar processos. Depois veio o pastor, nosso pastor, o pastor Cláudio, falando sobre fidelidade. Marcela também veio falando sobre fidelidade. Areta, na quinta-feira passada, falou sobre honra e gratidão. E hoje eu quero andar um pouco, conversar um pouco a respeito de honrando a igreja local. Meu irmão, eu quero te pedir, abra seu coração, conecte seu coração comigo, naquilo que Deus tem para tratar nessa manhã. Eu creio que você vai sair daqui diferente da forma que você entrou. Porque o dia que eu aprendi o poder disponível na honra, no tocante à igreja local, mudou a minha vida, meu irmão. Mudou a minha forma de congregar. Mudou a minha forma de pensar, mudou a minha forma de agir. Por quê? Porque nós não estamos honrando simplesmente um prédio com ar-condicionado, com uma estrutura bonita. Não, nós estamos honrando o corpo. Nós estamos honrando o lugar da visão que Deus estabeleceu para esse tempo, para esse lugar. E quando a gente valoriza isso, quando a gente honra isso, meu irmão, a colheita, há avanço, porque nós estamos conectados, estamos ligados. E a gente vai andar um pouco sobre isso, a gente vai conversar um pouco. Eu creio que a gente vai chegar em um bom lugar, amém? Abra sua Bíblia aí, rapidamente, em Salmos 92. Salmos 92, versículo 13. Salmos 92, 13. Aleluia. Honra. Vamos lá, algumas definições de honra rapidamente. Honra é valorizar, dar o valor merecido, estimar, pensar bem. Isso é honra, ok? E em Salmos 92, versículo 13 diz: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Somente isso. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Note, querido, olhe para cá. Note que o salmista não está dizendo que se você frequenta a casa do Senhor, você florescerá. Não. É algo além. Não é simplesmente, eu vou participar de um culto, vou sair da minha casa, vou para uma reunião, recebendo uma boa palavra, de repente me emocionar um pouquinho, me arrepiar um pouquinho com o ministério de música e aquele ambiente tão maravilhoso, receber de alguma coisa boa e voltar para casa. Não. Ele não está falando que simplesmente porque você frequenta a igreja, você recebe algo dela. Se você frequenta de qualquer forma a casa do Senhor, você recebe na plenitude dela. Não, ele está dizendo, os plantados na casa do Senhor, esses florescerão nos atos dele. O que isso significa, meu irmão? Significa que a gente tem que estar aqui,
Estou falando aqui porque a gente está tratando do honrando a nossa igreja local, amém? Se você é um visitante que está aqui hoje e você tem a sua igreja local, ei, tome isso para a sua vida e honre a sua igreja. A gente está lutando pela mesma bandeira do evangelho, meu irmão, nós somos um corpo, amém? Então, quando ele fala que plantado na casa do Senhor, ele está dizendo, ei, não é de qualquer forma, é com a sua vida. É se doando. É o a mais. É deixando de lado os seus planos e seus pensamentos e agarrando aquilo que o Senhor confiou para esse momento, para aquela casa onde você faz parte. É servindo, se dando por inteiro. E eu acho interessante, querido, que ele usa esse exemplo de estar plantado a algo, plantado a casa. E eu gosto muito, assim, eu venho de uma família que trabalha com flor, com planta. E eu vivi nesse meio. Eu sei mais ou menos um pouquinho sobre o básico do básico. Mas assim, uma planta que está plantada em uma terra, ela tem a capacidade de extrair nutrientes dessa terra. Se ela extrai nutrientes dessa terra, esse nutriente tem um propósito nessa planta. O propósito desse nutriente é, que revelação, nutrir. O propósito desse nutriente é assim, nutrir, mas é fazer com que essa árvore fique firme e inabalável contra ventos, contra tempestades, e não somente contra as circunstâncias, ela possa passar diante das circunstâncias, mas que ela dê fruto. Quando essa árvore que está plantada na boa terra recebe o nutriente da terra, ela está habilitada e capacitada a dar frutos, e é natural, meu irmão. Ela não faz força para frutificar. Não, nasce. Por quê? Está conectada, está ligada à terra, com capacidade e habilidade de extrair vida da terra. Meu irmão, você não está ligado, plantado nessa igreja à toa. Eu não estou plantado aqui à toa. Nós não estamos plantados aqui à toa, meu irmão. Deus tem um propósito para a nossa vida, onde esse propósito só vai se cumprir se entendermos que o nosso papel está arraigado, está firmado na terra. E porque eu estou firmado nessa terra, plantado na terra, com habilidade, capacidade de extrair nutrientes dessa terra, eu valorizo, eu honro a terra ao qual estou plantado. Meu irmão, quando eu honro o lugar onde Deus me plantou, eu estou honrando a visão dele, eu estou honrando a ele. Gênesis capítulo 26, se eu não me engano, se não for depois você procura lá e você vai achar. Não estava aqui no script não. Mas Deus dá uma visão. Deus dá uma visão a Isaac, ele fala, ei, não desça para a terra ao qual você iria descer, fique aqui. Num momento ali de pós-fome, ele fala, fique aqui, porque algo vai acontecer. Eu vou te dar uma visão, fique nessa terra, e você vai prosperar nessa terra. Ele recebe aquela visão do Senhor, só que ele simplesmente, ele obedece a visão, mas ele vai além da obediência. Ele honra aquela visão. A palavra fala que ele semeou na terra da visão. Semeou na terra que Deus havia dado a visão dele ficar. E depois você vai ler o texto lá na frente, diz, porque ele honrou a terra, ele prosperou e ficou muito rico. Querido, eu ouvi uma frase maravilhosa, e eu quero que você anote, pegue isso. Um ambiente de honra é um terreno fértil para a nossa semente. A honra é um terreno fértil para a nossa semente. Quando semeamos em honra, a colheita é rápida. A colheita é rápida, por quê? Porque Deus criou esse negócio. Deus criou esse negócio. Honrar, estimar, valorizar, considerar. E hoje nós estamos plantados em uma terra que nos nutre. Pergunto, você tem sido impactado com aquilo que tem acontecido nessa igreja?
Você tem sido tocado pelo poder de Deus que flui nesse lugar? Meu irmão, a gente tem a cada dia recebido mais e mais da unção que Deus disponibiliza para esse corpo. Experimentando de testemunhos até em testemunhos, andando de glória em glória. Por quê? Porque estamos conectados. Em Isaías 32:20, Isaías 32:20, não precisa abrir não, vou ler para ganhar tempo. Isaías 32:20 diz: bem-aventurado todo homem que semeia junto às águas. Bem-aventurado todo aquele, ou todo homem, todo aquele que semeia junto às águas. Eu amo esse versículo de paixão. Olha o que ele está dizendo: bem-aventurado, ou mais do que feliz, todo aquele que semeia junto às águas. Esse semear aqui, ele está relacionado à honra. Mais do que feliz, todo aquele que honra junto às águas. Você vai entender onde eu quero chegar. As águas, no Novo Testamento, ela tem um simbolismo com relação à unção. Não sei se você já ouviu um versículo que diz: ei, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O que esse texto está querendo dizer? Que aquele que honra, que semeia junto às águas, ele é mais do que feliz. Por quê? Porque ele está honrando junto à unção que flui de algum lugar. No nosso contexto, mais do que feliz, bem-aventurado aqueles que honram a unção que flui da sua igreja local, do corpo local. Quando a gente honra junto a essas águas, meu irmão, nós nos colocamos em um lugar onde toda palavra que é liberada para essa igreja nos alcança. Afinal de contas, somos plantados, lembra? Eu não sei você, meu irmão. Quando eu honro a unção que está operando sobre essa casa, sobre esse corpo, é como tivesse com um imã captando. Palavra liberada para a igreja é para mim. Palavra liberada para a igreja é para mim. E aí eu não sei se você lembra, mas as últimas palavras que foram liberadas para essa igreja não foram poucas não. Recebemos palavras de avanço. Se a igreja avançar, eu vou avançar porque eu estou conectado nela. Recebemos palavras de prosperidade. Se essa igreja vai prosperar, e de fato já está prosperando, eu prospero também. Você vai prosperar também. Por quê, meu irmão? Você está ligado, conectado nessa terra. E a gente honra essa unção, honra essa palavra liberada. E porque a gente honra, a gente atrai. Porque a gente honra, a gente atrai. E aí há o crescimento do corpo, bem ajustado, na mesma dispensação mental, no mesmo parecer, na mesma unidade, crendo naquilo que o Senhor tem confiado como plano e propósito para esse tempo, para esse lugar. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa: Campo Grande é o maior bairro, se eu não me engano, do Brasil. Pode me corrigir se estiver errado, mas vai ficar pequeno. Sabe por que vai ficar pequeno? Porque nós estamos aqui. Sabe por que vai ficar pequeno? Porque nós temos uma palavra liberada que nós vamos alcançar e mudar a vida desse bairro. Sabe por que vai ficar pequeno? Porque a violência desse bairro não vai resistir ao poder de Deus que flui na tua vida. E aí nosso pastor está aqui, recebe uma palavra, recebe uma visão, compartilha dessa visão. Ei, deixa eu abrir um parênteses aqui, corra. O Thiago falou, abrir um parênteses aqui rapidinho. A gente está ligado a uma igreja que tem um cabeça, que é responsável por correr com a visão. Meu irmão, pega isso. No momento que o nosso líder espiritual, nosso pastor, nosso pai, entenda quando eu falo pai, com carinho de honra, ele compartilha da visão que Deus deu a ele. Quando ele compartilha essa visão conosco, infelizmente ou felizmente, ele perdeu o direito de dizer que a visão é dele, porque a visão não pertence mais a ele, agora a visão é nossa. Quando entendermos que honrar a visão de Deus é pegar junto e fazer ela acontecer, meu irmão, nós vamos avançar de uma forma que nunca avançamos.
E aí é uma coisa ligada à outra. Porque a gente entrou e considera, valoriza e honra a visão. A unção nos sustenta. E avançamos. E conquistamos. E transformamos vidas. E vidas chegam. E 400 cadeiras não dá mais. Meça, pastor. Meça, pastor. Aí vem uma irmã de fora, uma profeta de fora e fala, ó, tá pequeno, meça. Tiago fica doido porque tem que fazer mais obra. Mas a gente vai medir. Por quê? Porque existe uma visão. Alargar as tendas, vamos alargar as tendas. Vai dar trabalho. Tiagão, as férias vai chegar, Tiago, fica tranquilo. Mas, meu irmão, não é o que eu penso. Não é o meu plano. Não, é o plano dele. É o propósito dele. E quando eu estou alinhado ao propósito dele, meu irmão, a colheita disponível na honra. Amém? Então tenha isso. Toda palavra aí já fica a dica. Começa a notar, querido. Quantos ministros passam por aqui, de dentro da casa e de fora, que são levantados em profecias e liberam palavras para essa igreja? Ei, nós somos inteligentes. Começar a anotar as palavras. Por quê? Porque se liberou para a igreja, qual eu estou firmado, ao que eu estou conectado, é para mim também. É para mim também. Vai nos alcançar. Vai nos alcançar, meu irmão. Nós vamos escolher frutos disso. Amém? Glória a Deus. E tá bom. E como que a gente pode honrar a igreja local? Dentro do contexto a gente está dizendo, honrando a igreja local. Como que eu posso honrar a igreja local? E eu quero tratar alguns pontos com você nessa manhã. Primeiro ponto é, estando ligado, conectado a ela. Abra sua Bíblia aí, rapidamente, em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Atos 20, versículo 22. Olha o que Paulo diz. Atos 20, 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Querido, Paulo está dizendo, ele fala aqui, como a gente leu no começo, e agora eu constrangido pelo Espírito. Na versão corrigida aí, fiel, essa palavra constrangido, ela está ligada como? Ligado ao Espírito. Ela tem o sentido de estar ligada pelo Espírito. E olha o que Paulo está dizendo. Agora eu, ligado pelo Espírito, instruído pelo Espírito, eu vou para outro lugar. De fato, o ministério de Paulo, ele ia para uma cidade, anunciava Cristo, pessoas aceitavam Jesus, aceitavam o Evangelho, ele ensinava, discipulava, firmava o grupo, firmava a igreja, e o Espírito Santo indicava ele para ir para outro lugar. E assim ele fazia, obedecia a instrução, ia para outro lugar, da mesma forma, pregava o Evangelho, pessoas aceitavam Cristo, ele discipulava, ensinava, montava um grupo, montava uma igreja, vou para outro lugar, para onde o Espírito Santo está instruindo. E aqui ele fala, ligado pelo Espírito eu vou. Isso chamou minha atenção, meu irmão. Esse ligado pelo Espírito eu vou. Querido, a gente não está aqui, como eu disse, à toa. A gente está aqui porque nós fomos ligados pelo Espírito a um propósito. E aí quando a gente está ligado e conectado a um propósito em um lugar, honra, naturalmente, exala de nós. Não é difícil honrar aquilo que está conectado ao nosso coração. Não é difícil valorizar aquilo que está ligado no nosso coração. Por quê? Primeiro, foi Deus que colocou. Foi Deus que conectou. E aí ele fala algo interessante que a gente leu
No versículo seguinte, primeiro ele fala: ei, eu estou indo ligado no Espírito para Jerusalém. Não sei bem o que vai acontecer lá não, né? A não ser algumas notas que o Espírito disse que cadeia e tribulação estão me esperando. Mas no versículo 24 ele fala: porém, isso eu amo demais, meu irmão, isso é honrar. Esse porém, eu vejo como o momento da honra de Paulo ao chamado do Espírito, ao chamado de Deus. Ei, estou indo ligado pelo Espírito, instruído pelo Espírito para um lugar de uma visão, um lugar de um propósito. Não sei o que vai acontecer lá, a não ser algumas notas que o Espírito disse que tribulação eu vou passar, cadeia também, mas não estou nem aí que eu vou passar. Porém, eu honro o propósito de Deus, eu honro a visão de Deus, e eu não estou nem aí pelo que eu vou passar naquele lugar. Porém, em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Em nada eu considero a minha vida preciosa. O que tiver que passar, vou passar. Se o sangue der na cadela, não estou nem aí. Quase que saiu, coitada da cadela. Quase que saiu a cadela. A cadela não tem nada a ver com isso, é canela. Se o sangue der na cadela, não estou nem aí. Por quê? Porque eu não considero isso precioso para mim. O que eu considero é cumprir o propósito com Deus, que Deus tem para minha vida, e completar a carreira que Ele tem proposta. Na versão corrigida e fiel diz: e completar a carreira com alegria. Não tem que ser penoso, por quê? Penoso é quando a gente pega alguma coisa para fazer e faz por fora, entenda, mas por dentro não queria estar aqui. Se torna penoso por quê? Porque desonra entrou. Faço porque, com todo amor, meu irmão, porque meu líder está me vendo. Eita. Afinal de contas, meu líder está me vendo. É aquele que não é visto, não é lembrado, né? Desonra. Aí se torna penoso. Mas independente se a gente faz, sabendo que aquele que me chamou é fiel para cumprir toda a boa obra na minha vida, que confiou algo a mim, porque existe um potencial que Ele colocou, um dom que é irreversível, que Ele colocou aqui, que o corpo necessita. Se eu tenho esse pensamento, eu honro a Deus que confiou algo a mim. E aí não é penoso fazer, meu irmão. Não é penoso abrir mão dos seus pensamentos, dos nossos pensamentos. Não é penoso abrir mão do eu acho. Não. Não é penoso abrir. Vem cá, de nada tem precioso pela minha vida. Por quê? Porque eu decido honrar aquele que me deu a vida, aquele que me transformou, aquele que me tirou de um lugar onde eu não tinha um futuro, ou melhor, eu tinha um futuro sim de miséria, de derrota, mas me colocou no lugar, meu irmão, me colocou num lugar sentado à destra de Deus, me colocou num lugar de eternidade, onde tudo está conectado, tudo fluindo, tudo cooperando para o meu bem. Por quê? Porque nós amamos a Deus. Tudo coopera para o seu bem, porque você ama a Deus, meu irmão. E porque nós amamos a Ele, nós honramos a Ele, honramos a visão e o propósito que Ele tem disponível para nossas vidas. E quando a gente honra, como eu disse, a honra é um terreno fértil para a nossa semente. Estamos semeando em honra, mas colheremos em honra. Quero te dizer algo, meu irmão. Antes da sua colheita, antes que a honra seja a sua colheita, antes que a honra seja a minha colheita, ela tem que ser a minha semente. Por quê? Porque eu não posso inverter o caminho. Tudo que o homem semeia, ele colhe. Para haver colheita tem que ser semeadura. Comece a semear em honra, meu irmão. Comece a semear em honra. Ah, mas pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que semear financeiramente? Também. Mas não se resume financeiramente não, meu irmão. Honra pode ser um abraço. Honra pode ser um pensamento sobre aquela pessoa. Honra pode ser um cuidado com alguém que está sendo mal falado. Um guardar. Honra pode ser você perceber o dom que Deus colocou na sua vida para transformar esse bênção na vida de alguém e agir conforme esse dom. Isso é honra. Honra é você obedecer o chamado de Deus para a sua vida e não ficar atrás do muro se escondendo.
Porque existe um povo que necessita daquilo que Deus colocou na sua vida. Está aguardando você se levantar com autoridade e intrepidez para cumprir aquilo que Deus colocou para você. Isso é honra. Honra é abrir mão dos meus pensamentos. Honra é abrir mão do meu raciocínio, daquilo que eu acho. Honra é abrir mão de algo por algo maior. Aleluia. E aí Paulo aqui fala: ei, eu estou ligado no Espírito. Eu estou ligado no Espírito, conectado pelo Espírito a uma visão, a um propósito maior. Eu deixo de lado tudo que eu penso. Agora a minha meta é cumprir aquele que me chamou, aquele que me enviou. Então, para a gente honrar a igreja local, meu irmão, a gente tem que ter esse pensamento que Paulo teve. Tem que ter essa atitude que Paulo teve. Primeiro, estar ligado a ela, conectado a essa igreja. Conectado e ligado, porque você não está aqui, como eu disse, à toa. Foi o Espírito que te ligou. De repente você entrou aqui num dia, sem saber o que estava acontecendo, né? Sem entender muito. Mas algo fluiu daqui de cima, que te alcançou, que conectou. A ponto de você sair daqui, pelo menos foi comigo isso. A ponto de sair daqui e ficar, rapaz, ruminando a semana inteira. O que aconteceu? No meu caso foi há 30 anos atrás. Mas de repente você chegou aqui e aí algo te conectou, algo te puxou, te sugou para cá. Meu irmão, se abra. Se abra para aquilo que está te alcançando. Amém? Então, uma forma de honrarmos a igreja local, a unção que flui daqui, a essas águas, é estar conectado, ligado a ela. Nós estamos plantados, amém? Aleluia. Vamos correr aqui. Outro ponto. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Vou ler do versículo 15. Segundo aos Tessalonicenses 2,15 diz: assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu a eterna consolação e a boa esperança, pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Olha para cá, ele está falando o seguinte: primeiro, assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que foram ensinadas. Essa palavra tradições aqui não está se referindo a costumes ou cultura, não. Ele está se referindo a princípios, preceitos falados, princípios ensinados. Quando fala para aquele povo: ei, primeiro, guardem, fiquem firmes nas tradições ensinadas, ou fiquem firmes nesses preceitos, nesses princípios que nós passamos para vocês, mediante aquilo que a gente ensinou, mediante as epístolas. O que ele está dizendo? Ele está falando: rapaz, há uma forma de você honrar a Deus estando firme na palavra de Deus. Então, uma outra forma de honrarmos a igreja, o dom, a unção que flui através da nossa igreja, da nossa casa, da igreja local, é guardar aquilo que tem sido ensinado. Guardar os princípios. Se firmar, se estabelecer naquilo que tem nos passado, a visão, a doutrina. Quando eu guardo a sã doutrina de Cristo, mediante aquilo que eu recebo do lugar onde eu estou conectado, meu irmão, a palavra por si só ela é poderosa e eficaz para produzir algo. Quando eu honro a palavra que é me passada e acolho com mansidão a palavra, ela é poderosa para salvar a minha alma. Ela é poderosa para transformar a minha mente. E eu penso diferente, ajo diferente, conforme a palavra diz. E eu colho o fruto da palavra. Por quê? Pratico a palavra, tenho experiência baseada na palavra e vejo novas realidades sendo criadas pela palavra.
Então, quando eu estou honrando os princípios da igreja local, estou honrando a visão da igreja local, a palavra, a doutrina ensinada pela igreja local, eu estou honrando a terra que eu estou plantado. E algo acontece. A gente leu aqui, no versículo 16. Porque eu honro os preceitos, honro os princípios. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem os vossos corações e confirmem em toda boa obra e toda boa palavra. E eu achei lindo esse confirme. Porque ele está falando, porque a gente honra os preceitos, honra os princípios, o desejo de Deus é confirmar, ou tornar firme, ou fixar você na terra que você está. O desejo de Deus é te fixar nos planos e propósitos dele. O desejo de Deus é que avancemos em tudo aquilo que ele tem disposto para nós. Só que para a gente avançar naquilo que Deus tem, é necessário a gente estar ligado aos princípios da palavra. É necessário a gente estar conectado a uma igreja local e a pessoa que Deus confiou a visão para essa igreja local. Querido, eu ouso dizer, e eu creio que Deus tem projetos maravilhosos para cada um de nós, escrito com o nosso nome, onde vai marcar uma geração. Eu creio e ouso dizer que Deus tem planos e propósitos para cada um de nós, onde vai fincar uma bandeira. Mas se nós não estivermos ligados a uma igreja local, não estivermos ligados a um homem a qual Deus confiou uma visão, não chegaremos em lugar nenhum. E aí, Paulo no capítulo 3, pula uma página aí, versículo 6, ele exorta a algo com relação à desonra. Ele fala, capítulo 3, versículo 6, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis, ou se separe, fique longe de todo aquele que anda desordenadamente, e não segundo a tradição, olha novamente as tradições, e não segundo a tradição que de nós recebeste. Olha o que ele está falando aqui, um cuidado. Ei, preste atenção, eu tenho cuidado para a vida de vocês. Primeiro, honrem os princípios. Honrem o princípio da casa. Honre o princípio da terra que você está plantado. Se fixa, se conecte, ligue a unção que flui, a visão, ao homem a que Deus deu a visão. E outra, tenham cuidado. Se separe, se aparte. Não andem com pessoas que andam desordenadamente. Sabe o que ele está dizendo? Ei, se você sentir cheiro de desonra, foge. Não entre em associação, em aliança com aquele que anda em desonra. Não empreste os seus ouvidos. Não estou brigando. É a palavra que está dizendo. Não empreste os seus ouvidos àqueles que desonram a palavra, desonram o princípio e vão contra a sã doutrina de Cristo. Existiu uma pessoa que desonrou a palavra, desonrou o princípio, foi contra a doutrina de Cristo e caiu do Éden, porque emprestou ouvido a uma serpente. Não desonre a palavra. Quando a gente honra a igreja local, estando conectado a ela e honrando os princípios dela para a nossa vida, meu irmão, a gente blinda a nossa mente, a gente blinda o nosso ouvido, a gente blinda o nosso coração de sair palavras que desonram a palavra de Deus e a sã doutrina de Deus. Afinal de contas, se eu desonro a palavra de Deus, estou desonrando o próprio Deus, porque a palavra expressa o caráter dele. Ele não pode ir contra a sua palavra, porque ele é fiel. Então, quando eu desonro a própria palavra dele, eu estou colocando em xeque aquilo que ele pensa até a meu respeito.
Porque você coloca em xeque a palavra dele. Se ele fala que você é abençoado, você já não tem tanta certeza. Afinal de contas, não sei se é bem assim. Se ele diz que você é curado, bom, não sei. Não, agora quando a gente honra, sabendo que aquilo que Deus fala é verdade, meu irmão, a gente frutifica. A gente colhe do fruto. A gente colhe do fruto. E aí? As bênçãos nos seguem. Nos seguirão. Onde a doença, enfermidade, cura chega. Onde a tristeza, óleo de alegria. Onde a tribulação, paz. Onde há espírito angustiado, veste de louvores. Porque honramos os princípios, honramos a palavra, honramos a unção que flui da terra com nós estamos plantados. Amém? Meu Deus, tem 11 minutos, mas estou terminando. Honrando a visão, outro ponto. Não precisa abrir, mas você conhece esse versículo, eu acho, de cor salteado. Salmos 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, a barba de Arão, e desce para a gola e as suas vestes. É como orvalho de Hermão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Honrando a visão. É uma forma de honrar a nossa igreja local. Mas qual é o meio da gente honrar a visão? Honrando aquele que recebeu a visão. Quão bom é que vocês vivam em unidade, maravilhoso. Essa unidade de vocês, no mesmo pensamento, na mesma crença, no mesmo propósito, ele está alinhado, está, fugiu a palavra, conectado, obrigado, pode ser, ao óleo. Olha o que ele fala, é como o óleo. Essa unidade, esse unido no mesmo propósito, unido no mesmo pensamento, é como o óleo que desce. Só que não desce para qualquer lugar. Né? Desce primeiro para o cabeça. Desce para o cabeça e escorre pelas vestes. E quando escorre pelas vestes, por nós estarmos conectados e unidos a esse cabeça, nos atinge. Quando a gente honra a nossa liderança, quando a gente honra aquele que Deus levantou para governar a nossa casa, nos instruir, cuidar de nós e nos direcionar, o óleo não cessa, o óleo não para, o óleo escorre e nos atinge. E aí, porque a gente honra, porque esse fluxo do óleo que vem do cabeça, a gente honra o nosso líder e nos atinge, ele tem um propósito. Ali, nesse lugar, Deus ordena a vida e a bênção. Que lugar? O lugar da honra, aquele que Deus confiou a visão. Deus ordena. Por que que você está honrando? O homem de Deus, o homem de Deus, ó, o meu homem. O homem que eu levantei para correr com a visão. Esse lugar de honra é o lugar onde eu te abençoo. Nesse lugar de honra é o lugar onde as bênçãos te seguirão. E eu quero dar um exemplo. Rapidamente, não vou abrir a Bíblia para a gente ganhar tempo, de Eliseu e Elias. Não sei se você conhece essa palavra, que está lá em 1 Reis e 2 Reis. 1 Reis 1:19, se não me engano, 2 Reis 2, do 1 ao 18. Eliseu foi um homem, a Bíblia diz que praticamente, mais ou menos, durante 20 anos, serviu o profeta Elias. A palavra fala que Eliseu, ele deitava água sobre as mãos de Elias. O que isso quer dizer? Que ele servia Elias de uma forma natural, com coisas naturais. Ele se preocupava ou zelava por organizar a vida natural de Elias, do profeta Elias. Fica comigo. Ou seja, ele honrava de forma natural a vida do líder, a vida do profeta. Durante 20 anos ele fez isso. Antes mesmo dele começar de se mover no sobrenatural, ele primeiro servia o homem. Mas ele não servia simplesmente o homem. Ele servia aquele que Deus conectou a visão para ele. Ele servia a visão de Deus na vida de um homem, honrando. E aí, lá no versículo 1 do capítulo 2 em diante, eu acho interessante que Elias está indo para ser tomado. Depois você pode ler o capítulo todo, você vai entender toda a história. Para ser tomado pelo Senhor.
E ele fala para Eliseu, olha só, eu estou indo para tal lugar, para o Jordão, se eu não me engano, depois você lê lá, que agora fugiu para onde ele estava indo. Mas eu estou indo para tal lugar e fique aqui. E Eliseu fala algo maravilhoso. Ele fala, não. Tão certo que o Senhor vive, eu vou contigo, para onde você for. E aí ele foi. Chegando em tal lugar, os discípulos do profeta viraram para Eliseu e falaram, vem cá, não está sabendo que Elias vai ser tomado? Rapaz, Elias vai ser tomado. E ele prontamente falou, ei, cala. Eu sei que ele vai ser tomado. E calem a boca. Foi isso que ele disse. Depois você pode ler lá. Fiquem quietos. Eu achei interessante essa postura dele. Por quê? Os discípulos do profeta falaram uma verdade. Elias ia ser tomado pelo Senhor. E eles só comentaram algo. Só que Eliseu, creio eu, que ele percebeu algo que viria desses homens que poderia trazer desonra no coração dele. A ponto de falar, eu sei o que vai acontecer. Fiquem quietos, cala a boca. Passou para outro lugar. E aí, Elias vira para Eliseu e fala, estou indo para tal lugar. Meu senhor, eu vou contigo. Foi para lá. E aconteceu a mesma coisa. Ei, cala a boca, eu sei. Só que quando chegou no lugar onde Deus ia tomar Elias, a palavra fala que aqueles que estavam, aqueles discípulos que acompanhavam Elias, mais ou menos 50 homens, ficaram em um lugar. E somente Eliseu foi junto com Elias até o lugar onde Elias seria tomado. E aí vem aquela pergunta maravilhosa que Elias faz para Eliseu. Vem cá, o que tu quer? O que tu quer de mim? E Eliseu fala, meu líder, eu quero a porção dobrada da unção que opera sobre a sua vida. Meu irmão, esse homem honrou o profeta, naturalmente, durante 20 anos, há recompensa na honra. A palavra fala que depois que Elias foi tomado aos céus, a capa caiu e Eliseu tomou aquela capa e a unção de Elias operou sobre a vida dele. Só que o melhor, a palavra fala que ele pega aquela capa, vai diante do rio e bate na água, a água se abre e ele lança uma palavra maravilhosa. Ele fala, ei, agora eu estou com a unção de Elias, onde está o Deus de Elias para eu adorar? Significa, meu irmão, que ele não estava baseado na sua própria visão, decidiu correr com a visão daquele líder, do mentor dele, honrando aquele que o mentoreou. Quando a gente honra a visão de Deus diante daquele que Deus levantou para nos guiar, meu irmão, a recompensa nessa honra. E aí nós chegamos aqui, vemos uma igreja linda, essa estrutura tão maravilhosa, sentamos aí, com 2 semanas já pedimos porção dobrada. Não, meu irmão, desculpa dizer, mas a porção dobrada da unção vai chegar na sua vida quando o tempo de fidelidade e de honra se estabelecer. Quando o tempo de fidelidade e honra se conectar àquilo que Deus está se movendo nesse lugar, meu irmão, vai acontecer. A gente já ouviu em todo lugar que a unção que a gente honra é a unção que a gente recebe. De fato, Mateus 10:41 diz que aquele que honra o profeta no caráter de profeta, recebe o galardão de profeta. O que ele está querendo dizer com isso? Aquele que honra o profeta, o pastor, o apóstolo, o mestre, o evangelista, o dom ministerial, no caráter do dom, ele recebe daquilo que está operando sobre o dom para a vida dele. Ou seja, quando a gente honra o dom, a gente recebe aquilo que está operando no dom. E aí entra num outro ponto, e o último ponto, de como honrar a igreja local. Meu irmão, honrando os dons da igreja local, que estão operando na igreja local. Me entenda com todo amor, a unção que a gente honra é a unção que a gente atrai. Ministros de fora passam aqui a todo tempo, e a gente deve honrar, meu irmão, deve honrar. É lícito honrar, é maravilhoso honrar, é princípio de Deus honrar. Eles passam aqui, despejam da unção, a gente honra a unção, recebe dessa unção, mas é uma unção momentânea, porque passa, é uma unção passageira. Muito melhor, vou dizer assim, me permito usar essa palavra, mas honrar o ministro de fora é maravilhoso, é lícito, a gente vai fazer isso sempre porque honra está no nosso coração, mas devemos honrar aqueles que estão aqui dentro. Devemos honrar os que estão dentro, porque a unção que a gente atrai, que recebe a unção que a gente honra, a unção que a gente recebe. Ministros vêm, passam, unção passageira recebemos dela.
porque honramos. Mas a unção para o ano todo, que nos sustenta, que nos direciona, devemos honrar, meu irmão. Não sei se você sabe, mas vou usar um exemplo aqui. Um ministro vem aqui, eu não estou brigando, mas um ministro vem aqui e se move em cura, maravilhoso, e a gente honra esse ministro porque se moveu em cura. Amém, é lícito, é isso mesmo, a gente tem que fazer isso. Glória a Deus. Mas saber que na sua igreja, na sua casa, na terra que você está plantada, existe um centro de cura em operação? Que testemunhos e testemunhos têm brotado. Que a unção se manifesta e pessoas têm sido curadas. Vá lá. Honre o centro de cura. Ore pelo centro de cura. Para tudo funcionar aqui, ó, de uma forma linda. Você está sentado numa cadeira maravilhosa, com ar-condicionado top, telão, tudo lindo. Sabe que existe um ministério de socorros por trás disso, chamado Núcleo Operacional e Funcional? A gente brinca, meça, pastor. Tiago Benetti chega a tremer. Por quê? Porque sabe o trabalho. Mas ministério de socorros, honre, meu irmão. Honre aquele que proporciona isso tudo, que ajuda o funcionamento do dia a dia do culto. Deixa eu te falar uma coisa, já vou terminar com isso. Sabia que existe um departamento infantil na sua igreja? Na sua casa? Que não está lá para simplesmente entreter as crianças enquanto você ouve a boa palavra e é tocado pela unção nesse lugar? Não. Nossas crianças estão crescendo e avançando lá. Há uma unção naquele lugar. Vou fechar com esse testemunho. Domingo passado, tia Lê, nossa tia Lê, me chama a Areta no final do culto para falar com ela. E tá surpresa, veio falar, ó, aconteceu algo diferente hoje aqui. A gente estava orando pelas crianças e Maria Luísa quis orar com imposição de mãos. E ela orou pelas crianças com imposição de mãos e as crianças foram batizadas no Espírito Santo. Houve um Pentecoste aqui dentro. Gente, eu estou falando de uma criança de 6 anos orando com outras crianças da mesma faixa etária. Sabe o que significa, meu irmão? Que há uma unção lá. Há uma unção lá, meu irmão. Nossas crianças estão recebendo a boa palavra da boa unção dos princípios. E eu ouso dizer, elas vão voar, meu irmão. Elas vão alcançar lugares que nós não alcançamos. Elas vão alcançar na geração dela lugares, meu irmão, tão altos e vai ser mais rápido. Vai ser mais rápido. Honre a unção, querido. Honre. Honrando a unção. Honrando os dons disponíveis para a igreja local, meu irmão. Você está honrando a sua terra. Você está honrando aquilo que Deus te confiou a honrar. Existem pastores nesse lugar que cuidam da sua vida, que oram por você. Existem mestres, Jareta e Josias aqui, que se esmeram no conhecimento para te passar a boa palavra mastigadinha. Olha que coisa boa, 382 versículos mastigadinhos para você por ministração. Que coisa boa. Existem evangelistas, querido, no centro de cura, evangelistas. Existe a Secretaria de Missões que está enviando missionários. Temos missionários no Chile, temos missionários na Angola, temos missionários por esse mundo. Daqui a pouco vamos alcançar tudo que é lugar. Secretaria de Missões já está com incumbência da América do Sul. E eu ouso dizer, pastor, vai ser fácil. Recursos, vai chegar, rapaz. Sabe por que vai chegar? Porque a gente honra a visão. E esses recursos vão sair de nós. Vão sair de nós. Vamos alcançar Paraguai, Chile, Uruguai, Argentina. Eles vão conhecer o que Deus levantou como visão para esse bairro e vão ver que a unção que flui através da vida do nosso pastor, escorre por nós, vai alcançar aquele povo na América Latina, meu irmão. E você faz parte disso, honrando a visão que Deus confiou. Amém? Ei, um ambiente de honra é um terreno fértil para a sua semente. Honra a visão e colha dos bons frutos dela. Plantado na terra, florescerão. Plantado na terra, florescerão. O Ministério de Música pode chegar. Fiquem de pé. Você foi abençoado nessa manhã, meu irmão? Aleluia! Glória a Deus. Deus é bom demais. Vamos adorar o Senhor. Vamos honrar a Ele com mãos santas levantadas. Vamos adorá-lo. E que ruja o leão. Que ruja o leão. Hoje, essa manhã, é uma manhã que nós vamos celebrar a ceia. E até para a ceia, já vou até pedir para os diáconos já começarem vindo para cá, que eu quero celebrar a ceia nesse ambiente de honra.
Eu quero celebrar a ceia diante dessa palavra de honra. Diáconos já podem vir trazendo a ceia. Enquanto que a gente ministra, a gente vai se mover nisso. Pode ministrar de música, que hoje eu leio. Aleluia. Levante sua mão, adora Ele, querido. Aleluia. Adora Ele. Aleluia. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.